Um Shabbat Shalom, um Mevorá a todos vocês. Então nós vamos o Erev Rav, né? Tá? É importante dizer, existe um grupo do Erev Rav. Tá? O grupo do Erev Rav tem acesso ao book, né? Tem acesso à instrução do book. Quem não é do Erev Rav não tem, né? Por quê? Porque como o livro está esgotado no mundo, a doutora Levi, rabina, né? Arabinei, né? Levi, ela por e-mail com a irmã Taizinha, ela disse, não, como está faltando no mundo, eu vou lhe mandar o PDF, o nosso PDF original dela, né? Eu vou lhe mandar o PDF para que não perca momento no curso, tá? Aí nós mandamos para ela uma foto, né? Eu e a irmã em loja, ela sendo elevada ao grau de companheiro, né? Eu escrevi uma carta em hebraico para ela. Eu acho que foi em hebraico ou foi em inglês, agora não me lembro, né, em que eu escrevi para ela. Mas eu escrevi alguma coisa para ela, né? Tá? E ela autorizou. Então nós só pudemos dar o PDF do book para quem realmente for. Agora, o Eluf tirou o PDF do meu book, tá? Mas o Eluf só pode também transmitir o PDF à medida que a gente for dando o curso dentro do curso. Mas é importante que todos tenham uma ideia do que é o Erev Rav, porque quem é o Erev Rav? Então vamos entender, né, o nosso gráfico, né? Vocês já viram a importância do História Calamitati ou Calamitatum, né? Calamitatum, né? Us, io, o, né? Então, nominativo, genitivo, dativo, tá? Então, quando eu falo calamitati, né? Nominativo, genitivo. Então, eu estou dando um genitivo. A calamidade pertencente à história, tá? Então, história calamitati, né? Então, calamitati genitivo. Então, é a calamidade que pertence à história, tá? Então, nominativo, genitivo, dativo. Objeto indireto, né? Quando eu falo calamitatum, tá? É que a calamidade, né? É uma consequência da história. Vocês entenderam? Você entendeu isso, Eduardo? Sim, senhor. Tá? Porque quando a gente fala assim meio em latim, né? Às vezes fica confuso, né? Quem estudou em latim, não, Baruch Hashem, os advogados, eu acredito que todo advogado fala latim, não é isso? Uhum. Né? O juridiquês tem elementos de latim, né? Então, Baruch Hashem por isso. Então, hoje nós estamos estudando História Calamitati, né? Quer dizer, a calamidade pertencente à história, tá? Uhum. Então, o que nós estamos vendo? O que nós sabemos? Que antes de Adam tinha uma história que nós chamamos de Erev Rav, tá? Erev, o que é Erev? Erev é um processo de escuridão, tá? Erev não é noite. Aquilo que está traduzido na Bíblia, né? Como na King James, fez-se noite, fez-se dia, mais um dia, está tudo errado. Fez tá? escuridão, né? Então, a luz diminuiu, a luz se fez. Uhum. Mais um íon, mais um ciclo. Tá? Não é mais um dia. Aí o pessoal, dia, né? Aí fica todo mundo, né? Porque muda o calendário, a gente não pode mexer em nada, né? Então aqui, o tal do Gregório, ele não podia ter pego esse calendário, né? Adâmico, né? Que o calendário não é judaico, é adâmico. Pegar o calendário adâmico e transformar em gregoriano, não pode fazer isso. Tá? Okay? Mas ele fez, né? Porque o Erev Rav faz mesmo. Então, Erev, tá? Erev vem o processo de perda de luz, tá? Então, esse povo daqui perdeu a luz. O que é perder a luz? O que é luz na Torá? O or da Torá. Luz é ordem, tá? Então, por exemplo,
se o irmão vem aqui no estúdiozinho, agora está tudo escuro, e ele acende a luz, ele vai ver uma bagunça aqui em cima da mesa. Tá? Normalmente está organizado. Tá? Então, a mãe, por exemplo, né? As mães modernas, o que elas fazem para não ver a bagunça do quarto do filho? Fecham a porta. Hã? É verdade. Não é isso? Tá? Mas não, você tem que acender os holofotes no quarto do seu filho para procurar o menor cisco que seja no chão. Tá? Então, luz para nós é identificação da desordem. Tá? A gente coloca a luz para saber a ordem. Então o Irã, né? O Irã aí, né? O cabo Irã, quando ele está na rua fazendo inspeção à noite, o que ele faz? Ele bota o holofote, né? Para procurar os nóia escondido em becos da calçada, não é isso? Tá? Então a gente coloca a luz para achar a desordem. Então esse Erev é essa falta de luz para achar a desordem. Tá? E o que é o petralismo? O petralismo, ele se esconde na escuridão para poder manter a desordem. Tá? É exatamente isso daí. E Rav é grande, né? Todo Rav é grande. Então, quando alguém fala assim, Rav, tá me chamando de grande, tá? O grande, né? Na Bahia isso é muito comum, né? O grande, vem aqui, o grande, vai, né? Na Bahia é muito comum esse termo Rav grande, né? Então, Erev Rav é o grande processo de escuridão. O que é o grande processo de escuridão? É aquilo que nos persegue, tá? Nós somos uma coleção de escuridões, tá? Tá? Então nós vamos hoje discutir apenas os segredos, né, que estão por detrás do Erev Rav, né? Então o primeiro segredo é esse daqui. Spiritually, they come from the same place as the Jewish people. They are just further back in retification process. Então vamos entender. Então, espiritualmente, né? Espiritualmente, o Erev Rav, né? Came from the same place. Quando a doutora Levi, né? A Rabbeinu Levi, ela fala em Jewish people, ela está dizendo todo aquele Yasharkel, todo aquele que estuda como nós estudamos, tá? Ok? Ok. Então, por quê? Porque Avram Avinu não era judeu, ele era arameu, tá? Ok? Moshe Rabbeinu era egípcio, né? Como é que ele era chamado? Como é que ele é chamado na Torá? É interessante isso, né? Quando Moshe Rabbeinu, ele conhece as filhas de Itro junto do poço, né? E ele ajuda as filhas de Itro, mas os midianitas que estavam lá não ajudam, né? Então, Sífora, né? Que em hebraico, em aramaico é beija-flor, né? Zípora, né? Fala para seu pai, né? Mishri, né? Ele chama de Mishri, homem egípcio. Aquele homem egípcio nos ajudou. Interessante isso, sim, né? Sim. Isso é Torá, tá? Então, nós, né? Nós somos Yasharkel, né? Nós queremos o quê? Qual é o nosso objetivo? Tá? Nós temos um objetivo. Qual é o nosso objetivo? É conexão com o sagrado. Connection is the meaning of life. O nosso objetivo é nos conectar com o sagrado. Porque se a gente nos conectar com o sagrado, nós vamos receber chuva, nós vamos receber Shelalá. Só que nós vamos receber aquilo que nós merecemos, porque qual é a regra do universo? Qual é a regra do universo? Me dá, kenegdo, me dá. Essa é a regra do universo. Se eu não estou com uma vibração para receber o errado, eu não vou receber. Se o meu coração alimenta ódio gratuito, eu não vou receber. Se a minha mente, né, produz palavras de Lashon Hará, eu não vou receber. Se a minha mente não está ocupada com Torá e Mitzvot, eu não vou receber. Ah, mas para receber alguma coisa tem que ralar. Sim, sim. Vocês acham que os Rockefeller ficaram ricos do jeito que ficaram porque Hashem fez cair dinheiro do céu? Não.
Hashem fazia cair maná. Trabalharam duro, né? Se você quiser comer, o que você tem que fazer? Ir lá pegar. Não, imagina administrar o que essas pessoas têm. O que eles trabalham. Não dorme. Em função disso. Então, exatamente. Né? É isso aí. Então, isso é muito importante. Nós somos Yasharkel, né? Então, spiritually, they come from the same place of the Jewish people. They are just further back. Olha só o que é colocado. Aqui eu estou falando do Zohar, tá? Okay? Esse livro é todo baseado no Zohar, mas não é o Zohar. Tá? Então, further back. Tá? Ou seja, o que está dizendo aqui na Torá? Que antes de Adam tinha further back 974 gerações. Tá? Não é que eu esteja chutando, não. Está escrito lá 974 gerações. Tá? Okay? Então nós sabemos que teve a Lemúria, nós sabemos que teve Atlante, e nós sabemos que teve Mishirei, os Mishirim, né? Os Mishirei, homens egípcios, né? Antes de Mitzrayim. Quer dizer, tem o Mitzrayim aí desses faraós, alienígenas do passado. Uhum. Isso teve, porque é histórico. Mas aquela civilização foi criada pelo Mishri, os homens de pele vermelha, tá? Que era uma categoria diferente. Era muito interessante porque o Karma Karmal, né? Que era o meu Hazaken no Egito, né? Ele olhava para o povo e ele falava: esse povo não é egípcio, é árabe. Nós somos egípcios. O egípcio, ele é diferente. O egípcio, ele tem a cabeça estreita e comprida, tá? O árabe tem a cabeça redonda, tem boca de camelo, nariz de camelo, bigode de urso, né? Já viu? É verdade. Já reparou? Isso daqui do árabe é só deles, né? Ninguém tem isso igual do árabe, né? A cor também é bem característica. A cor, né? Marrom, ele né? é mais claro que um índio, mas ele é mais escuro do que um branco. É um negócio mesmo. Você tá certo. Parece cor de papelão, né? Eu me lembro porque na época que eu estava no Egito, né? Que eu estive no Egito, de 87 a 92, o governor de lá, né? Do Egito, né? Era o general Mubarak, tá? Por as duas vezes que eu tive com Mubarak, puta, ele é igualzinho assim, né? É um brasileiro mulatoide. Né? O brasileiro está se tornando egípcio, né? Porque o Brasil não tem mais gente assim, nem branca nem preta. Né? O brasileiro tem Ronaldinho, o fenômeno. Sim, é a raça Ronaldinho, né? Não é? Não é verdade? Eu estou errado? Não estou errado, né? Né? É tudo Neymar, né? Não é nem branco nem preto. Né? Quer dizer, não é nem português nem africano. Sim. É brasileiro. E o que é o brasileiro? Por isso que não pode ter racismo no Brasil. Não é? Enfim, Não pode ter racismo no Brasil. Porque o Brasil não tem nem mais branco nem preto. O Brasil tem Ronaldinho, não o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Fenômeno ou o Neymar. Né? O que é o Neymar? Diga a raça do Neymar. Brasileira. Brasileira. Homo brasilis. Homem brasilis. O nariz fino e a pele morena. Exatamente. Tá? Então, irmãos, racismo é proibido. Tá? Okay? Então, é proibido que errado não tem raça, né? Errado é um, né? Então, e outra coisa, é raça humana, né? Agora, nós separamos o quê? O que é o racismo para nós? É separar o idólatra do não idólatra. Se o camarada é racista, é porque ele é idólatra. Tá? Ele cultua alguma coisa que não é Hashem. Ele cultua a sua raça. Então, a raça negra, né? Os brancos poderosos, né? White Power. Não tem White Power na América? Né? Então, isso é uma idolatria. Tá? Então, isso é raça ruim que matou Jesus, né? Porque é idolatria, né? Black Power, né? Black Lives Matter. Né? Esse Brownzinho lá da Bahia, né? O Carlinhos Brown. Carlinhos Brown, né? Não pode ser, isso é idolatria, não pode, você não pode adorar raça, isso é um absurdo. Tá? Então, para nós existem os idólatras
e os não os idólatras, né? Os idólatras nós chamamos de deixantes do sagrado, que é nossa obrigação chamá-los, né? Tá? Vamos colocar aqui, né? Isso também é importante, né? Eu aproveitei aqui que eu estava mal ontem, fiz uma organização, ficou ótimo, irmão. Não estou perdendo mais nada. Olha aqui, ó, tá? Isso daqui é um idólatra, tá? E não conhece a luz. Olha o idólatra aqui, né? Carlinhos Brown, né? Negão da Beija-Flor, né? É isso aí, o Beija-Flor, minha gente. Não tem o Negão da Beija-Flor, né? Sim. Ele é orgulhoso, o Negão da Beija-Flor. Ele não é chamado assim? Uhum. Nego da Beija-Flor ou Negão? Neguinho da Beija-Flor. Ah, Neguinho, é Neguinho. É Neguinho. Pelo menos é bonzinho, né? O Neguinho da Beija-Flor. Aqui está o Neguinho da Beija-Flor. Ele não pode, né? Tá? Ele não pode, né? Olha o gogó da Beija-Flor aí, minha gente. Aí sim. Ele está dando uma mensagem de gutural. Hã? É verdade. Olha o gogó da Beija-Flor aí, minha gente. Rapaz, brancão, né? Tá? Eu sempre fui chamado de alemão e não achava racismo. Se alguém é chamado de mulato, é racismo. O meu braço direito, o Japa, olha só, chamava ele de Japa. Ele era Japa. Japonês. É, japonês, mas ele não ficava furioso com isso. Ofendido, né? Ele tinha orgulho da raça dele, ora pois, né? É, sei lá o que é. Eu sei que isso daqui é idolatria, tá, irmão? Tá? Então, vamos ver, né? Então, they have a further back ratification. O que significa isso, irmãos? Vamos descobrir o primeiro segredo. Ou seja, muito embora eles estejam vindo de trás, eles não pegaram o trem na estação adâmica. Como eles não pegaram o trem na estação adâmica, eles não passaram por Avram Avinu e muito menos receberam a Torá. Entende? Eles estão no trem, mas eles não fazem parte da turma que sabe para onde o trem está indo. Então eles ficam tentando desviar o caminho do trem. Tá? Quer ligar? Tá. Não, eu bati o cotovelo aqui. Tá. Então, o que acontece? Eles não aceitaram a Torá. Vamos então entender como é que o negócio funciona. Funciona assim. Houve um tzim, tá? Que, 14 bilhões de anos. Como é que alguém vai medir o relógio universal? Isso é coisa de doido do CERN. Concorda comigo? Sim, senhor. Né? Como é que alguém manda manda um telescópio, né, que pega ondas de ultrassom, né, e ultravioleta, faz um mapa e diz, esse mapa mostra que há 14 bilhões de anos atrás teve um Big Bang. O cara é louco, né? Porque não existe isso, né? Hashem não tem tempo, né? Ele está acima disso. Tá? Então, o que acontece? Hashem coloca para o homem, né, na sua criação, três coisas. Torá e mitzvot, chuva e sofrimento, tá? E dá o livre-arbítrio. Você quer voltar a minha? Tem um endereço, né? Eu perdi de novo, rapaz, o negócio é que tá aqui. Você quer voltar para mim? Então você tem 3 modos de voltar para mim: Torá e mitzvot, chuva e sofrimento. Tá? Quer ver o lugar onde mais gente retorna para o Criador? Hospital. O cara significa tudo ali, né? Tá? Então, quando a gente analisa, né, a termo de Hasbalá, né, o que é uma UTI, UTI é chuva turbinada. É verdade. Tá? Você retira a neshoma do seu nefesh, né, e fica operando a neshoma. Você pode analisar, todo mundo que volta de uma UTI volta diferente. Modificado, né? Já reparou isso? Já reparei. Tá? Ou não volta. É. Porque até a neshoma tem livre-arbítrio. Um tem o livre-arbítrio como nefesh, porque o nefesh é colocado 1068 avodazará, né? Idolatrias, né? Você pode ser idólatra desde eu tive um funcionário, a Shell, de Porto Rico, chamado Herman Coulon, né? Ele era obeso, ele era uma coisa horrorosa, tá? Então ele falava assim: pô, professor,
eu não vejo a hora da gente parar para almoçar que eu preciso de um Big Mac. Caramba. Big Mac. Agora, eu tive um outro funcionário no Grupo Ultra que ele era idólatra de relógio. Ele toda hora estava com relógio diferente, ele limpava o relógio, sabe? Você é idólatra de relógio, né? Eu gosto muito de relógio. O Eduardo é idólatra de relógio. É incrível, né? Tem gente que é idólatra de carro, né? Então, olha só, prestem atenção. A idolatria, né? Você, quando é idólatra, você não tem alternativa. Você vai ter que passar por sofrimento. Então, são as três, né? E existe no universo essas regras, tá? Existem as três leis do universo, né? Que são importantes para a gente entender. A do retorno, a da verdade e a do mérito, tá? Essas três leis nunca falham, porque isso aqui é estabelecida pelo errado, né? Então, a do retorno a gente chama de midá kenegdo midá. Eu vou receber na proporção, na vibração, na linha de ação daquilo tudo que eu fiz, né? A verdade é sarraleones, né? Punição e premiação, tá? Então, se a minha ação é verdadeira, eu vou ser premiado. Se a minha ação é falsa, eu vou ser o quê? Punido. Não tem outro jeito, tá? E a do mérito. O que é a do mérito? O mérito, ok, você andou certinho aqui, toma chuva. Tá? Então aqui é o que? Anda nos ruquim que eu mando chuva. Se o irmão não tiver foco na Torá e nas mitzvot, ele não tem mérito nenhum. Começa do início, tá? Por quê? Isso é o que fala aqui. Further back in ratification process, tá? Então esse povão daqui, né? Tá? Eles estão muito atrás no processo de retificação. Lembre-se, irmãos, Neshoma não pega fogo. Então isso que a grande meretriz botou de medo da humanidade, se você morrer e não aceitar Jesus como seu Salvador, você vai queimar no fogo dos infernos. Não existe isso, tá? Não existe isso. Toda Neshoma será, de alguma forma, retificada. Ou ela se retifica na Torá e Mitzvot, ou pelo sofrimento. Pelo sofrimento. Quer ver? Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos. Aí o pai é um puta de um ladrão, fraudador, só faz merda. Aí ele perde um filho, como é que ele fica? O governador de Goiânia estava lá, traiu o Bolsonaro, fez um monte de coisa errada, não foi? Deu até tapa na cara do pessoal que estava sem máscara durante a pandemia, não foi? Sim. O que Hashem fez? Tirou o filho dele. Tomou o filho dele. Como é que ele está? Sumiu, né? Desapareceu. O cara entrou, entre aspas, entrou nos eixos, né? Exatamente. Tá? Então é muito importante nós entendermos isso. Então qual é o primeiro workshop para os irmãos entenderem, né? Dentro do processo de retificação, que é ter o foco na Torá e Mitzvot, né? De ter o foco nessas três leis aqui, né? Tá? Primeiro workshop do primeiro segredo. Como é que o irmão está hoje vivendo pela lei do retorno, tá? Então, por exemplo, as meninas que são advogadas aí, né? Então, chega o cliente lá para ela, né? Aí ela vê uma oportunidade de tomar grana daquele cara, né? Tá? Aí coloca na peça jurídica um monte de mentireba, né? Tá? Uma vez um aluno falou para mim, não, Rabi, eu boto tudo, até o que não existe. Aí o juiz é que se vire. Não tem isso? Tem. Tá? Então, a irmã está sendo ciente, né, dessa lei do retorno, né? Tá? Porque às vezes o cliente dela pode ganhar uma ação pelo erro do juiz e ganhou uma coisa errada e vai pagar pau ele e sua família por 4 gerações. Tá? Isso é muito sério. Tá? Quando a gente ganha na justiça uma coisa que não é devida. Tá? Ok, esse é o primeiro segredo.
Eu agradeço a irmã Thaisinha, ela fez um trabalho campeão de vendas aqui, né? Ficou ótimo, viu, Thaís? Eu já imprimi aqui. Vamos para o nosso segundo, né? The Second Secret. Vamos lá. Irmãos, aproveitou, Eduardo, o primeiro secret? Sem dúvida, Rabi. Vamos para o second secret. Today, there is no distinct community or Jewish population that is obviously irreverable, which means that they could be present in every stratum of the Jewish world, né? Tá? Então, vamos analisar isso daqui. Então, hoje em dia, não existe tal coisa como comunidade puramente judaica. Olha que coisa, isso é Zorra, tá? Isso é Zorra. Então, Shimon Bar Yochai está nos dizendo, hoje em dia não tem mais quem seja puramente judeu, porque já houve a mistura, já houve o Erev Rav. O Erev Rav se mistura lá atrás, em Shemot 32, né? Porque o que é dito lá? Que Moshe saiu com 600 mil pés, né? Mais o Erev Rav, gado, cabra, camelo, aquele negócio todo. Tá? Então, isso é muito importante nós entendermos, né? Tá? Então, dentro de mim existe um composite. Então, essa é a primeira vez que vai aparecer na Torá, quer dizer, aí eu estou falando Torá Zorra, né? Porque o Zorra é a Torá e a Torá é Zorra, né? É a primeira vez que vai aparecer algo como composite, tá? Então, houve um Mabu, houve um dilúvio, né? Mas não é dilúvio de água, escafrando, pé de pato. Pô, gente, vamos esquecer esse negócio. Balsa salva a vida, né? Esquece, aquilo ali são templates, tá? O que é esse dilúvio, né? É uma separação, tá? Uma separação. Então, houve uma separação. E essa separação, ela é colocada no final da Parashá de Noah, com a árvore genealógica que chega até o pai de Avraham Avinu e cita o nome de Avraham, né? Então, Hashem separa, Hashem dá uma separada, vamos botar aqui a separação, né? Hashem dá uma separada para criar um arameu. Uhum. Que arameu é esse? É aquele que vai sair e chegar, que é a Parashá de Kitetse, que é sair. Tá? Então, Avram foi o primeiro que saiu. Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. Foi o primeiro que saiu. Tá? Mas isso não significa que quem não tinha saído deixou de existir. Não, Nimrod ficou para trás. Uhum. Né? A Dorra Paladar, né? A geração da dispersão, continuou viva. Então, o que o Zorra nos traz? Ele diz que todo aquele povo que encarnou nessa geração em Mitzrayim era a geração de Dorra Paladar, que veio parar aqui. Vocês estão vendo? Dorra Paladar veio parar aqui. Avraham Avinu está por cima. Moshe virá por cima. Vocês estão entendendo? Por isso que quando Moshe tira Bnei Israel, lá é falado como na Torá. 600 mil saíram com Moshe, e no Passuk seguinte, o Erev Rav, né, a multitude, essa multitude, saiu com Moshe, também o gado, as cabras, os bodes, etc. Tá? Okay? Eu vou pedir para o Carneiro Pedro, né, colocar esse trecho aí de Shemot, né, que é importante. Os dois Passukim, né, tá? Para os irmãos entenderem. Tá? Então, isso é importante nós entendermos. Só que houve uma mistura, né? Ao longo desse processo aqui, foi todo mundo casando com todo mundo, né? Por que Hashem se arrepende de ter feito o homem? Porque casavam-se e se dão em casamento. Então aqui eles continuaram a casar e também dar-se em casamento, tá? Então durante muitos anos, né? Durante talvez milênios, né? Tá? Milênios é mentira, né? Porque a gente sabe que a linha genealógica de Mashiach é de mulheres não judaicas, né? Porque Mashiach vai agregar as nações. Então, primeira foi Tamar,
depois foi a de Jericó, né? A Arabá, como é que é a de Jericó? Como é que é a mulher lá de Jericó? Esqueci o nome. De Jericó. Depois foi Raabe, né? Foi Raabe de Jericó. Depois foi a Midianita, né? A Moabita, né? Ruth, a Moabita, né? Nós sabemos que a linha, né, de Machia virá de levitas com, quer dizer, virá de Israel, né? O sangue de Israel, né? A primeira foi com Reuven, né? Foi com Reuven. A segunda foi com Shimon, quer dizer, não com Shimon, mas com Shimoni, né? Então, depois foi com Boaz, né? Que era um Yehud, né? Tá? Então, nós sabemos disso daí, tá? Mas é importante saber que há, então, o Erev-Rav, né? Há essa mistura. Então, nós temos em nós um composite, né? Nós temos em nós um composite de arameu, tá? De Avraham Avinu, tá? Avraham Avinu não era judeu. Toda vez que vocês verem um rabino falar, porque Avraham Avinu, o primeiro judeu, desliga, deleta o vídeo, tá? Porque esse cara é um idólatra e está querendo levar o irmão para a idolatria. Porque esse rabino seguramente vai querer meter kippá em você, talite. Não pode haver idolatria. Irmão, esse caminho, eu sei que é difícil, tá? Para vocês. Eu sei que é difícil. Então vocês têm que tentar. Esse caminho é idolatria zero. Eu não posso ter idolatria nenhuma. Eu tenho que me zerar a nível de idolatria para me comunicar com o Criador. Porque o que é dito, né? Quer dizer, agora eu vou falar a minha versão, né? É dito que se tiver a menor pluma, né? Quer dizer, o menor sopro, né? De idolatria, Hashem não aparece, né? Tá? Okay? A Sheriná a Avianã não desce, né? Porque a Avianã só descia para Moshe Rabbeinu, que ele era idolatria zero. Tá? Ele era o homem mais humilde que jamais existiu, né? Tá? Então, se o irmão não zerar qualquer idolatria desse mundo, ele não chega ao Criador. Ele não chega ao Criador. Tá? Aí não recebe chuva. Como ele não recebe chuva, ele diz o quê? Esse Criador, porra nenhuma, é a mesma merda. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me ajoelhar perante essa cruz, porque esse cara é um salvador. Você entendeu? Ou eu vou no Pai de Santo. O Ogum não faz mais nada, eu agora vou mudar. Eu quero ir para um Pai de Santo assim, que se vista de demônio. Não tem esse negócio? Sim. Veste de demônio, tem rabo, chifre. Né? Não existe nada disso, tá? Por quê? Porque todo mundo fala bem de Chico Xavier, que foi o brasileiro mais humilde que jamais existiu. Você entendeu? E porque todo mundo diz, gente, eu nunca fui ao João de Deus, mas vivia lá. Então, isso é muito importante, né? Para a gente entender, tá? Ok? Então, esse é o segundo mistério, né? O segundo segredo. O que nós sabemos que está em nós, que é Erev-Rav, tá? Então vamos lá. Então vamos para o terceiro segredo. Então vocês entenderam o primeiro e o segundo? Quem entendeu o primeiro e o segundo, dá um thumbs up aí. Segredo. Whenever we see the words Meraim in scripture, it's coded that the Erev-Rav is being discussed, tá? Meraim, né? Tá? Então, Meraim significa tudo aquilo que é obscuro. Meraim, tudo aquilo que é obscuro. Então, toda vez que nós estamos estudando uma coisa que é obscura, nós estamos tratando, é o Erev-Rav que está no comando. Por exemplo, a Argentina, né? Então, teve lá a discussão e a aprovação, né, do aborto. O que acontece? O Erev-Rav é que esteve envolvido nisso daí, tá? Ok?
Entendeu, Eduardo? Sim, senhor. Tá? Então, toda vez que a palavra Meraim, né, aparece na Escritura, é alguma coisa que o Erevirave está tramando pelas costas. Tá? Então, por exemplo, a urna eletrônica, que não pode ser auditada pelo STF, é Meraim. Tá? Eles estão operando alguma falsidade, alguma coisa errada pelas costas. Tá? Então, workshop para o irmão, né? Vamos lá, workshop para o irmão. Tá? O que o irmão hoje está operando pelas costas de alguém? Tá? Na sua empresa, tem gente que está operando para o chefe cair. Verdade. Não tem? Tem muito isso. Operando para o chefe cair. Não. Deixa esse resultado dar errado, porque o diretor vai ficar muito puto com ele, vai dar uma comida de saco nele, não tem isso? Tá? A gente não pode ficar pelas costas tramando algo contra alguém. Tá? Então, se alguém está tramando algo contra alguém, para de tramar algo contra alguém. Tá? Por quê? Porque o irmão está deixando o Erevirave lhe governar. Tá? Então é muito importante entender quem é o Erevirave. Então é dito aqui: a kind of people that will try to govern the world before the coming of a Mashiach. Tá? Então quem é o Erevirave? O Erevirave são todos, é um tipo de população, que vocês vão ver aí que tem vários tipos de população, né? Nefilim, Eloquim, Amalequim, Ereboim, Nefilim, Anakim, né? Vocês vão ver que tem as características, né? Então, nessa subida daqui, para que Mashiach não venha, um grupo de pessoas chamado Erevirave vão tentar, will try to, né? É como está no Zohar em inglês, will try to govern, né? Vão tentar governar o mundo, mas não vão conseguir, tá? Não vão conseguir, porque Mashiach virá com Erevirave ou sem Erevirave, tá? Isso é muito importante discutir. Só que se o irmão não estuda como a gente estuda, não aceita a verdade como ela é, o irmão vai estar no grupo do Erevirave, que será destruído. Então, o que nós temos em Deuteronômio 25:19, né? Tá? Deuteronômio 25:19, que é a paraxá dessa semana, nos diz o quê? Que nós temos que tirar a imagem de Amaleque desse mundo. Quem é Amaleque? Amaleque é o Rashaim Erevirave, né? Então nós temos Amaleque, né? Que é o Rashaim Erevirave, ok? Isso é importante, tá? Então vocês têm terceiro workshop, né? Coloca aí no papel o que eu estou tramando contra alguém. Tá? Então hoje está todo mundo tramando contra todo mundo. É só ver essas eleições aí, né? Tá todo mundo tramando contra todo mundo. Vamos então para o quarto segredo, né? Before the coming of Mashiach, the majority of all leaders will act like Erevirave. Gente, nunca foi mais. Isso aqui tem 2000 anos que foi escrito. Olha só, que coisa. Before the coming of Mashiach, the majority of our leaders will act like the Erevirave. Quer dizer, nessa subida aqui, antes da vinda de Mashiach, os líderes mundiais vão agir como Erevirave. Façamos um Deus para ir à nossa frente. Tá? Olha só, Bidê americano, o pamonhento lá da Venezuela, o escrotíssimo argentino, o papa cretino, tudo Erevirave. São bons exemplos. Tá? Aí vocês falam assim, Rabi, você está nervoso. Isso não, eu não estou nervoso, eu estou muito calmo. Sabe por quê? Porque isso são sinais que Mashiach is coming. Tá? Mashiach is coming. Are you ready? Então, essa é a pergunta, né? Então nós estamos vendo exatamente isso acontecer. Pega esse príncipe Charles, pô. E se ele vai no espelho e olha para a cara dele, ele vê que ele não tem cara de rei. Ele tem cara de Erevirave. Tá?
Por isso que o Lord Sax tinha que ter morrido. Porque se o Lord Sax ele chega e fala, né, o que ele iria falar com certeza, como é que ficaria? Ele era um Lord. Tá? Então nós vamos ter todo esse problema. Will act as, né, mas ele não vai ser. Ele vai ser um ator rei, mas não um rei atuando. Diferença, né? A Torá é bonita, né? Sem dúvida. Ela é extraordinária, tá? Então, isso é muito importante. Então, é assim, irmãos. Qual é o quarto segredo? Qual é o quarto workshop? Faz a lista aí para ver quem vocês vão votar. Isso é importante, porque before the coming of Mashiach, the majority of leaders will act as Erevirav. Quem é que vota? Você. O Erevirav chega lá, conta uma puta de uma história e você acha legal o que esse cara falou. Lula é a liberdade. Aí vai e bota tira a manga e bota uma tatuagem do Lula. Olha só. Esse daí não vai ter saída do Guerrinon. Esse entra no Guerrinon e fica. Tá? Então é muito importante. E é importante que vocês eduquem também seus filhos para saber disso daí. Ah, eu tenho um coleguinha, mamãe, que o pai é deputado. Ah, é? Ele fez 18 anos agora, ganhou uma BMW M3. Ué. Opa. Então onde é que um deputado tirou dinheiro para isso, meu filho? Pô. Eu não quero você andando com filho de bandido. Porque filho de bandido é bandido. Porque se ele fosse honesto, ele diria, meu pai, como é que com o salário que você ganha, você pode me dar uma BMW dessa? É tudo filho do Lula. Exatamente. Concorda comigo? Se a irmã ou o irmão não bota parâmetro para os filhos desde criança, o filho vai crescer sem parâmetro. A parametrização é a base de toda a Torá. Tá? De toda a Torá. Que está inclusive na lousa dessa semana. Pela régua, pelo esquadro, pelo compasso e pelo livro da lei sagrada. Né? Então, a nossa parametrização maçônica vem desses instrumentos de trabalho. Tá? Aí o nível. Bom, o nível também ajuda. Né? Você pode construir uma coisa centrada no livro da lei sagrada, tendendo para um lado de Hesed, por exemplo. Né? Tá? Pode. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Em quem você vai voltar. E vamos para o último, né? Vamos para o quinto segredo. Vocês estão aproveitando, né, irmãos? Tá? Quinto segredo. Today, most of us, at least, a few of the Erevirav traits too. Né? Tá? Então, vamos lá. Today, most of us have at least a few of the Erevirav traits too. Então, hoje em dia, todos nós temos pelo menos um trait, uma característica, tá? Um midá, né? Uma característica do Erevirav também, tá? Então, isso é muito importante. Vamos para o sexto segredo. There are no true 100% Erevirav souls today. Each of every Jewish soul is a composite of many different soul sparks, including some of the Erevirav, tá? Então, aqui vem de novo colocar que nós somos um composite, tá? Aqui está o Neshoma. Então, não existe esse tal negócio da alma do Bezerra de Menezes, né? Que vem, o Bezerra de Menezes está me falando. Isso não existe, tá? Eu lamento, né, pelos espíritas, né? Tá? Pelos marianos aí, né? Não existe essa tal alma da Maria, né? Tá? Que segura pela mão a boa morte, né? Leva até o filho, né? Isso não existe. Os adventistas, eles estão já condenados ao Guerrinon, o adventista, tá? Porque eles acreditam, né, que uma mulher, uma profana qualquer, né, chamada Ellen White, né, esteve com Rabi Yeshua no Mishkan, né, no tabernáculo no mundo superior, né, lá em Zivul, né, ela teve em Zivul, né, lá em Zivul, né, e Rabi falou para ela, ó, Ellen, eu agora não posso te atender porque eu acabei de virar sumo sacerdote, né, então eu vou fazer sacrifício pelos justos, né,
que são vocês adventistas, tá? Desce lá e avisa. Escreve 23 volumes de asneira que o povo vai acreditar no besterol que você faz, né? Tá? Então, isso é tudo mentira, isso é tudo alucinação que precisa de tarja preta para ser curado, tá? Ok? O católico mariano é adorador de Asterotes. Quem foi Asterotes? A mãe de Nimrod, tá? Então, quem são os marianos? São aqueles que eram da geração de Avraham Avinu, mas não tiveram coragem de sair da terra, da parentela e da terra. Continuaram adorando Asterotes, tá? Tão simples quanto, tá? Então, em termos de Torá, em templates, a gente explica todas essas questões, tá? Então, isso é importante. E para o sétimo e último, even if someone has only 1% of soul spark from Am Israel, that is still enough to ratify the other 99%, and to return the holy soul in a completely ratified state back to God, tá? Então, se o irmão possui, né? Se o irmão possui ainda 1% de Soul Spark, né? Lembre-se, o que é Soul Spark? É uma partícula quântica qualquer. Hoje eu falo partícula quântica para vocês de modo tranquilo, né? A Torá, como é que a Torá explica a física quântica? Como é que a Torá explica a física quântica? A Torá tem aula de física quântica. Como é que ela explica? Em que livro ela explica? Nossa, qual livro? O livro de Vaikra. O que você pode comer e deve beber. Né? O irmão, quando come uma fruta, ele não come uma fruta. Ele bebe uma água que está quantificada de acordo com a instrução quântica da raiz. Sim, sim, senhor. Porque lá, aqui está a laranjeira. A laranjeira tem a raiz. Lá na ponta das raízes tem instruções quânticas. Como é que nós chamamos isso? Pô, eu acabei de botar isso aí para vocês, pô. Tá? Eu botei isso para vocês. Tá? Eu botei isso para vocês na lousa dessa semana, né? Na lousa dessa semana, tá? Tá aqui, ó, na lousa da semana, tá? O Erhard pega a laranja, cria uma laranjeira. Lá na raiz, ele coloca uma instrução quântica para aquela raiz puxar do solo aqueles composites de Eretz, né, da terra, que vão gerar vitamina C. Quando você coloca lá a semente do carrot, né, da cenoura no solo, a raiz vai buscar os composites da terra para gerar vitamina E. Isso é física quântica pura. Isso é água pura, é água quantificada. Não, em suma é carbono, né? Tudo é carbono. Tijolo, exatamente. Irmãos, tudo é água quantificada. Porque no princípio, o Espírito pairava sobre as águas. Tá tudo na água. Tá? Aí o irmão fica aí, né, tomando cachaça, né? Por isso que o destilado é proibido, né? Mas não o fermentado. Tá? Então, se o irmão tem, né? Se o irmão tem 1% de um spark aqui, 1% de um spark, e ele resolve fazer chuvar, ele consegue combater, eliminar e sair vencedor dos 99% que o dominam, tá? Então, por hoje, eu não fui irrevirável. Essa tem que ser a grande lição que a gente pega desse carral dos alcoólatras anônimos, né? É verdade. Então, É verdade. Então, não é isso? Eu me conheço, sei os traits do irrevirável que estão em mim, mas por hoje eu não fui irrevirável, tá? Então, é muito importante isso daí. Então, irmãos, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado a instrução desse Shabbat.